Muito boa noite a todos. Gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui para que possamos conversar um pouco sobre os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. E vamos assim então acalmando nossas mentes e nossos corações, fechando os nossos olhos por alguns instantes, respirando profundamente, buscando uma sintonia com o nosso mentor, nosso anjo guardião, buscando uma sintonia com o nosso amado Mestre, com Deus. Vamos rogando o auxílio dos nossos amigos espirituais para esta noite, para este momento, para que todos nós possamos aprender um pouco mais, que possamos refletir em nossas atitudes, em nossas palavras e em nossos pensamentos. E assim, nós elevamos o nosso pensamento agora até Deus, a quem saudamos com a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema Segue-me tu, disse Jesus. O que significa segue-me? O que Jesus quis dizer com isso? No livro Emmanuel e Chico escreveram um livro que chama-se Segue-me e ele o seguiu. E nesse livro, a primeira lição que está lá é justamente esse título, Segue-me e ele o seguiu. E começa assim: E passando, viu Levi, filho de Alfeu, e disse-lhe, segue-me. E levantando-se, o seguiu. Isso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 14. O que significa isso, né? É interessante nós notarmos, observarmos que na época que Jesus esteve na Terra, por todos os cantos aonde ele andou, aonde ele passou, esse ato de se levantar e o seguir, da pessoa levantar e o seguir, sempre foi muito constante, sempre foi muito presente. Ele convidava as pessoas para o segui-lo e, naturalmente, as pessoas se levantavam e começavam a segui-lo. Foi assim com os apóstolos e foi assim com várias outras pessoas que aceitaram o convite de Jesus naquela época, naquela ocasião, para o segui-lo. No livro Segue-me, ele cita alguns exemplos. Por exemplo, André e Tiago deixaram as redes, eram pescadores, né? Deixaram as redes para acompanhar o Salvador. Até diz que Jesus falou, venham, né? Sigam-me e eu vou ensinar vocês a pescarem homens, serem pescadores de almas, né? E não apenas pescadores de peixes. Mateus se levanta para segui-lo. Os paralíticos que retomam a saúde se erguem e andam. Então, esse ato de se erguer, né, e seguir Jesus sempre foi muito presente. Lázaro, tem também o episódio de Lázaro, né, que atende ao chamamento e levanta-se do sepulcro. Lázaro havia falecido, né, foi enterrado, e quando Jesus foi comunicado da morte de Lázaro, ele parou por alguns instantes, silenciou por alguns instantes e ficou triste por um momento, mas conseguiu captar a energia, né, que emanava de Lázaro e disse que ele ainda não estava morto. E aí foi até o sepulcro, pediram para abrir o sepulcro e aí que Jesus falou, Lázaro, erga-se e ande. E aí Lázaro saiu vivo do sepulcro. Na verdade, Lázaro ainda não estava totalmente desligado da matéria, e Jesus deu um influxo de energia nos laços, né, que prendem o nosso espírito na matéria, e aí Lázaro teve uma sobrevida, digamos assim, né,
viveu algum tempo além do que estava previsto. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços da vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco. Paulo de Tarso, que antes chamava Saulo de Tarso, perseguidor dos judeus, perseguidor dos cristãos, né, dos seguidores de Jesus, a caminho de Damasco, estava indo para Damasco já cheio de dúvidas quanto àquilo, tudo que ele fazia, todas aquelas decisões que ele havia tomado, toda aquela perseguição que ele imputava aos judeus, né? Já com algumas dúvidas com relação a isso, ele estava se encaminhando para Damasco para prender o Ananias, que era um seguidor de Jesus, que naquela região estava crescendo muito o movimento, né, dos seguidores de Jesus, liderados por Ananias. E, a mando do Sinédrio, o Paulo de Tarso, né, o Saulo de Tarso, na verdade, se encaminhou para Damasco, e no caminho, enquanto ele atravessava o deserto, uma luz forte, né, muito forte, deixou-o momentaneamente cego, ele caiu do cavalo, e no meio da luz ele ouviu uma voz, que era Jesus falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo perguntou: quem és tu? E ele falou: eu sou Jesus, o Cristo. E aí, Saulo, o que queres de mim? Né? O que o Senhor quer que eu faça? Aí Jesus virou para ele e falou, por enquanto, né, que pediu para ele ir até Damasco e aguardar. E lá ele receberia novas orientações. E em paralelo, né, mediunicamente, o Ananias foi comunicado que era para ele ir se encontrar com o Saulo de Tarso. E aí foi que, intuitivamente, né, intuído mediunicamente, o Ananias devolveu a visão, né, física para o Saulo de Tarso, e a partir daí começou a ensiná-lo, começou a passar para ele os ensinamentos do mestre. E aí o Saulo, ele ficou tão impressionado com tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele ouviu, que ele mudou até o nome dele. Ele chamava Saulo de Tarso, justamente para poder separar quem ele era, para quem ele ia ser a partir daquele momento, que ele adotou o nome de Paulo de Tarso. E esse movimento de erguer-se, né, de se levantar e seguir o mestre, foi o que ele fez também, porque ele caiu, né, do cavalo, ficou no chão, se levantou, foi até Damasco, aguardou as orientações, e daí em diante, todos nós, né, conhecemos o grande trabalho que o Paulo de Tarso fez na propagação dos ensinamentos de Jesus para o mundo, né, conhecido até então. E isso, ao longo de toda a existência de Jesus, e até um pouco depois, né, foi muito comum, né? Numerosos discípulos do Evangelho, em tempos apostólicos, acordam da sua noite das ilusões terrestres, erguem-se para o serviço de redenção e demandam os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Então, esse convite, né, segue-me, Jesus faz esse convite para todos nós, desde quando ele esteve aqui presente entre nós. Levanta-te e siga-me. Levanta-te e siga-me. Várias vezes, várias pessoas naquela ocasião, e esse convite vem sendo repetido ao longo do tempo, a partir do momento em que nós nos deparamos ou tomamos conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Mas o que significa seguir Jesus? O que é seguir Jesus? Basta simplesmente a gente acreditar e falar, poxa, eu sigo Jesus, né? Mas será que realmente no nosso interior, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, será que realmente nós estamos seguindo Jesus? Então essa é uma pergunta, porque seguir Jesus demanda de nós a renúncia de muitas coisas, de muitas situações para os quais nós ainda não estamos preparados para largar, porque nós somos espíritos em evolução. Então nós temos nosso lado luz, nosso lado sombra, né? Nós temos coisas boas e coisas ruins, porém, para seguir de fato Jesus, né, na acepção da palavra do segue-me, nós temos que trabalhar esse lado escuro que nós temos, as nossas imperfeições, as nossas tendências inferiores. E muitas vezes nós ainda não estamos preparados para isso. É necessário que nós façamos uma reflexão profunda
em nós, visando identificar esses pontos. Primeiro passo, aceitar esses pontos escuros, porque muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar quem nós somos de fato, aceitar as nossas imperfeições, aceitar esses pontos que na nossa visão assim bloqueiam a nossa evolução espiritual, mas na realidade eles fazem parte de nós. E através deles nós vamos passando por situações, nós vamos passando por experiências que nos levam ao aprendizado. E a partir do momento em que nós aprendemos, compreendemos a lição que nos é passada, a partir do momento que nós entendemos por que nós agimos daquela maneira, por que nós fizemos isso, por que nós dissemos isso, por que nós temos esse ou outro hábito, a partir do momento que nós compreendemos isso e aceitamos, compreender é uma coisa, é um primeiro passo, e aceitar é um segundo passo. Então, a partir do momento que nós compreendemos e aceitamos isso, aí sim começa o nosso trabalho, a nossa busca para que nós possamos de fato seguir Jesus na acepção da palavra. E isso todo esse movimento, né, que ocorreu à época de Jesus e ocorreu ao longo do tempo, é um acervo de lições muito claras para nós, espíritas, né, religiosos dos últimos tempos. Então, quando nós olhamos para essas pessoas, né, para essa atitude que tiveram de se levantar e seguir o Mestre, e a gente pega, por exemplo, Paulo de Tarso, é um exemplo assim muito forte, né, porque numa mesma vida ele fez uma mudança radical, ele se transformou em uma única vida, simplesmente mediante o convite de Jesus. Claro que não foi assim imediato, né, não foi fácil também, ele penou muito, passou por muitas situações, mas é um exemplo muito clássico para nós, muito claro, de que nós podemos também fazer. Nós também temos capacidade de fazer, de se desenvolver e de seguir o Mestre da melhor maneira possível. Mesmo o Paulo de Tarso, ele, com todas as imperfeições que ele tinha, com tudo aquilo que ele havia feito antes, quer dizer, é aquele lado escuro que nós estávamos falando, né, as tendências inferiores que nós trazemos, toda aquela perseguição implacável que ele exerceu sobre os cristãos, não o impediu de fazer depois o que o Mestre pediu para ele. E o que Jesus pediu para ele? Jesus pediu para ele espalhar os conhecimentos, né? Espalhar os ensinamentos ao mundo, levar os ensinamentos de Jesus para o mundo. Foi isso que Jesus pediu para ele, foi isso que ele fez com maestria. Mas o que ele fez? Bom, ele tinha lá o lado sombra dele, o lado escuro, né? E ele tinha o lado luz, que o Paulo de Tarso, ele era uma pessoa muito inteligente, era uma pessoa disciplinada, era uma pessoa muito organizada, né? Uma pessoa que tinha uma lucidez muito grande. Então ele tinha pontos positivos, como todos nós, né? E pontos negativos. Os pontos negativos é aquela fé cega, aquela crença que ele tinha de que tudo aquilo que Jesus ensinava estava errado, que o que valia era o ensinamento judeu, né? A lei de Moisés ao pé da letra, o olho por olho, o dente por dente. Então ele tinha, esse era o ponto fraco dele. E isso foi muito forte, a formação religiosa do Paulo foi muito forte, né? Ele teve vários mestres, os melhores que existiam na época, porque a família dele tinha posses materiais, então pôde possibilitar a ele um estudo muito aprofundado das escrituras, né? Tudo isso daí. Mas ele estava equivocado com relação às suas ideias, ao que ele acreditava. E a hora que ele entendeu qual era realmente a missão de Jesus, que não era nada contra aquilo que ele havia aprendido, mas ela era justamente o quê? Trazer mais amor, né, àqueles ensinamentos, trazer mais brandura, né, àquela lei rígida que Moisés teve que colocar na época, porque o povo era muito rebelde, o povo era muito... não tinha muita instrução, o povo não era muito obediente. Então, Moisés teve que colocar umas leis rígidas. E Jesus veio o quê? Trazer um pouco de amorosidade, trazer um pouco de brandura para aquelas leis, porque se nós pegarmos hoje as leis morais, né?
básicas, elas derivam da onde? Dos 10 mandamentos. As leis morais, todas aquelas que nós temos, a lei de justiça, amor e caridade, que tem várias, né? Lei do trabalho, lei da reprodução, lei de sociedade, lei de igualdade, tem tudo isso aí lá, elas derivam dos 10 mandamentos. Mas na realidade é o quê? São os 10 mandamentos de Moisés, mas agora sobre um outro prisma, sobre o prisma do amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus veio trazer veio fazer esse link, esse elo, preparando o caminho da humanidade para a evolução. E o Paulo de Tarso estava nesse meio. Então, a partir do momento em que ele entendeu o que Jesus veio fazer, ele se levantou e seguiu piamente Jesus. Ele deu costas para a vida dele, toda a vida dele anterior, ele deu as costas para ela, largou tudo, deixou a família, foi expulso, né, pela família dele, que não aceitava a mudança de religião dele, né, se é que nós podemos falar assim, e começou a seguir Jesus. Deixou toda a vida dele para trás e foi em frente seguindo Jesus. Mas ele não simplesmente deixou para trás, porque tudo aquilo que, quando ele compreendeu a lei de amor de Jesus, ele entendeu tudo aquilo que ele havia feito, tudo aquilo que aconteceu por causa dele, por causa de ordens que ele deu, por causa de atitudes que ele tomou, e aquilo deve ter corroído ele a vida inteira. Depois que ele compreendeu o que Jesus veio nos ensinar. Tem um filme no Netflix, chama Paulo o Apóstolo, se eu não me engano. E não é um filme espírita, nada, né? É um filme bíblico, né? Conta a história de Paulo de Tarso. É um filme até novo, foi feito há pouco tempo. Inclusive, ele narra os últimos dias de Paulo de Tarso na prisão. E um dos apóstolos está junto com ele, pegando as informações, não é? Pegando tudo aquilo que o Paulo havia aprendido para escrever o Evangelho, que deveria ser o Evangelho de Paulo, né? E na realidade tornou-se o Evangelho de Mateus, era o apóstolo Mateus. E nesse filme é possível nós identificarmos o grande conflito que o Paulo de Tarso passou até o seu último dia aqui na Terra, se lamentando por tudo aquilo que ele havia feito antes, né? Se lamentando com ele mesmo, né? Mas o ponto aqui o que é? Ele não deixou isso impedir que ele fizesse, né? Não deixou que isso fosse um empecilho para que ele cumprisse aquilo que Jesus havia pedido para ele. Então, ele começou a seguir Jesus, começou a seguir os ensinamentos de Jesus, trazendo toda uma bagagem que depunha contra ele, né? Que uma bagagem que atestava que ele era um perseguidor, que ele não era uma pessoa boa e tal. Mas mesmo com tudo isso, mesmo com a não aceitação dos apóstolos, logo no início, quando ele se converteu, os apóstolos não o aceitavam. Depois de um bom tempo que começaram a aceitar o Paulo de Tarso, né? Isso não o impediu de seguir o mestre. Isso não o impediu de fazer aquilo que Jesus pediu para ele fazer. Então, o segue-me de Jesus, quando Jesus faz esse convite para nós, é isso. É nós pegarmos, né? É nós aceitarmos quem nós somos de fato, aceitar o nosso lado positivo, o nosso lado negativo e fazer aquilo que nos compete, fazer aquilo que Jesus pede para nós. E o que Jesus pede para nós? Ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo. As coisas são muito simples, não é? Mas tornam-se muito complicadas porque o nosso lado negativo nós temos uma bagagem negativa muito muito pesada ainda, muito forte, né? Um fardo muito pesado, né? Como dizem, né? Lembrando que cada um tem o fardo que compete, né? Deus não dá nem além nem a menos, cada um tem aquilo que compete. Então, se uma pessoa tem muitos desafios na vida, seja desafios na área material, na área familiar, na área social, enfim, é porque ela está preparada para passar por aquilo. Ela tem condições de passar por aquilo da melhor maneira possível. Então, quando nós entendemos esse convite de Jesus, o segue-me, é justamente a gente pegar quem nós somos, pegar a nossa essência, o nosso lado bom, o nosso lado ruim, e seguir em frente, trabalhando, e aí nós vamos aprendendo o quê? Conforme nós vamos
compreendendo as situações, compreendendo aquilo que Jesus nos ensinou, nós vamos aceitando esse lado nosso, esse lado que a gente não gosta, né? Mas ele existe, ele está em nós. Nós vamos aceitando esse lado e vamos trabalhando essas questões internas, justamente com o intuito de quê? De melhorar, de evoluir. Não existe bom, não existe ruim, não existe. Que mais? Não existe certo, não existe errado. O que existe é, cada um de nós está num momento, na sua escala evolutiva. A partir do instante em que nós recebemos o convite do Mestre, que nós recebemos o convite de Jesus, como que nós vamos proceder daí em diante? Esse aqui é o ponto. Porque falar que, mas eu ainda tenho isso para trabalhar, eu ainda não superei isso, eu ainda tenho muito orgulho, muito egoísmo, não sei o quê, sou muito vaidoso. Se a gente começar a colocar essas questões, a gente não vai fazer nada, a gente não vai sair do lugar, não é? Então, nós temos que, sim, né, fazer o nosso trabalho, aceitar esse lado que nós temos que nós temos dentro de nós e seguir em frente, nos esforçarmos, se nós realmente queremos ser pessoas melhores, nos esforçarmos para isso. O exemplo de Paulo de Tarso é excelente, é maravilhoso, que mostra justamente isso, né? Muitas vezes, não digo assim, ninguém está pedindo aqui para nós abandonarmos nossa família, não é nada disso, mas muitas vezes nós vamos ter que abandonar algumas coisas que nós fazemos, algumas atitudes que nós fazemos, algumas situações que nós não queremos mais. E nós vamos ter que abandonar mesmo, porque se nós ficarmos insistindo nessas situações, insistindo nesse ponto, a gente não vai sair do lugar. Tipo assim, hoje nós temos a nossa vida e nós temos digamos assim, uma zona de conforto, né? Um, um momento assim que está tudo bem, está tudo certo, não é? As coisas que eu não gosto, eu não mexo, deixo elas de lado e vou só as coisas que eu não gosto em mim, né? E vou só trabalhando aquelas questões em que eu sou bom, que não sei o quê. Eu tenho isso daqui, eu tenho esse lado ruim aqui para trabalhar. Mas eu não quero trabalhar ele agora, eu vou deixar ele aqui e vou focar no que é bom. Isso é uma zona de conforto. A gente fica numa região de conforto. Porque enquanto a gente não mexer aqui nesse barril de pólvora, se é que nós podemos falar assim, né, onde estão lá todas as nossas tendências inferiores, enquanto a gente não mexer nisso, não aceitar, a gente não sai do lugar. É importante valorizar o que a gente tem de bom, com certeza. Mas o que nós não temos de bom, né, aqueles pontos menos positivos que nós temos, eles vão ser aflorados de uma maneira ou de outra. Ou nós vamos aflorá-los para que nós possamos trabalhar, ou a própria vida vai se encarregar de aflorar esses pontos, nos colocando em situações em que nós vamos ter que tomar decisões, vamos ter que fazer isso, tomar uma atitude, fazendo com que aquilo venha à tona para que a gente possa entender essas questões e trabalhar em cima delas. Para que a gente possa aí sim melhorar, para que a gente possa evoluir. No livro Segue-me, esse livro que eu citei, ele fala assim, ó, que muitos cristãos adotam quase todos os seus trabalhos, nem seus trabalhos, a lei do menor esforço. Ou seja, muitos esperam pela visita pessoal de Jesus no conforto das poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédio de áudios, de vídeos, enfim, seja o que for. Alguns desejam comprar a tranquilidade celeste com espátulas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo pelo bem-estar na sua vida. Então, tem muita gente assim, mas o Paulo de Tarso, Jesus falou com ele. Os apóstolos, Jesus os convidou, não é? Maria de Magdala estava lá com Jesus, conversou com ele. E a gente fica ali, poxa, mas será que Jesus não vai vir falar comigo? Quantas vezes Jesus já não falou conosco através de uma mensagem, através de uma outra pessoa, através de uma música, através de um vídeo que nós assistimos, de uma palestra, né, de alguém
de um Chico, uma palavra do Chico, do Divaldo, né? Esses grandes palestrantes espíritas, né? Quantas vezes Jesus já não falou com a gente por intermédio dessas pessoas, não é? Jesus tocou muitas pessoas naquela época sem ter contato com elas. Teve muitas pessoas que aceitaram e seguiram os ensinamentos do Mestre sem ter conhecido ele pessoalmente. Paulo de Tarso mesmo foi um. Paulo de Tarso não conheceu Jesus, embora estivesse encarnado na mesma época, ele não teve contato com Jesus. Mas ele ouviu, ele recebeu um convite de Jesus mediunicamente. E quantas vezes nós também não recebemos em sonhos, não é? Ou em alguma mensagem, alguma coisa que chega até nós, esse convite. Mas a gente acha que, não, Jesus vai aparecer para mim, ou eu vou numa reunião mediúnica, Jesus vai se manifestar e vai falar comigo, não é? E a gente fica esperando, fica protelando várias situações, várias oportunidades que nós temos de trabalho, de melhoria, e deixamos de lado uma grande oportunidade, que é o fato de estarmos reencarnados, que é a possibilidade que nós temos de melhorar e de evoluir. Então, que cada um de nós possa perguntar a si mesmo se nós estamos de fato seguindo Jesus ou apenas as normas, né, que as religiões nos ensinam. Isso é muito importante, porque levantar, né, erguer e renovar-se ainda é o nosso lema, ainda é o nosso propósito. Esse ato de seguir o Mestre, de se levantar e seguir o Mestre, ainda é o nosso objetivo. E quando nós chegamos na doutrina espírita, muitas vezes, muitos de nós fomos por curiosidade, porque queríamos aprender um pouco mais, fomos porque estávamos passando por um momento de provas, uma doença, a perda de um ente querido, enfim, vários motivos nos levaram, né, à religião, à doutrina espírita. Quando nós começamos a tomar contato com os conhecimentos que os espíritos nos passaram, nós começamos a compreender uma série de coisas. Tem muita gente que, a hora que toma contato com esses ensinamentos, não é hora, isso não é para mim, vai dar muito trabalho, eu não estou preparado ainda. Gente, quando que nós vamos estar preparados? O momento é agora. O momento é esse. Cada vez que nós reencarnamos aqui, nós estamos preparados para seguir por esse caminho, seja em que religião for. Mas o importante é sempre ter em mente esse mandamento de Jesus que vale em qualquer religião: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento maior, e esse mandamento reúne todos os outros mandamentos da lei de Moisés. Nisso se resume toda a lei e todos os mandamentos, nos disse Jesus. Então, a partir do momento que nós compreendemos o sentido desse mandamento, desse ensinamento, seguir o Mestre torna-se uma coisa menos penosa. Porque, assim, a dificuldade somos nós que colocamos. O caminho, concordo, o caminho não é muito fácil. Porém, ele pode se tornar fácil à medida que nós formos nos depurando, nós formos trabalhando essas questões, o nosso lado menos positivo, o nosso lado escuro, que muitas vezes a gente não quer aceitar. Então, à medida que nós formos trabalhando essas questões, esse caminho torna-se menos penoso. Mas por que que o caminho é difícil, né? Porque nós estamos ainda em evolução. Nós somos espíritos imperfeitos, nós temos uma longa jornada pela frente e estamos trabalhando por isso. À medida que nós fomos superando, mexendo nesse barril de pólvora, fomos tirando essas coisinhas lá de dentro, botando para fora, trabalhando, o caminho vai sendo menos penoso, o caminho vai se tornando mais fácil. Então a dificuldade somos nós que colocamos, a dificuldade de seguir ou não Jesus somos nós que colocamos. Da mesma maneira que nós achamos que o caminho é difícil, não sei o quê, a gente, por achar isso, também deixa de seguir. Então, gente, tudo se resume em nós, tudo se resume naquilo que nós pensamos, naquilo que nós sentimos. Então, por isso que a gente falou no começo, né? Olhemos para dentro, que nós possamos olhar para dentro de nós, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes,
como que nós estamos direcionando as coisas, os fatos que acontecem na nossa vida, como que nós estamos lidando com as situações, porque a todo instante acontece uma coisa aqui, uma coisa ali, nós fazemos algum comentário, alguma coisa, a gente acha às vezes que isso não vai ter problema nenhum, mas tudo tem uma consequência, tudo gera um efeito, tudo aquilo que nós fazemos gera uma consequência, gera um efeito, e esse efeito volta para nós. O que nós mandamos, nós recebemos de volta. Isso é uma lei da física, não é nenhuma lei, é uma lei do universo, não é nenhuma lei religiosa. Tudo aquilo que nós fazemos volta para nós na mesma intensidade. É a lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito, como vocês queiram chamar. Então, se nós falamos uma palavra hoje, fulano é não sei o quê, às vezes falamos em tom de brincadeira e tal, mas com certeza isso vai se repercutir em nós em algum momento. Então, gente, que nós possamos fazer essa reflexão interna, olhar para os nossos sentimentos, olhar para os nossos pensamentos, porque está tudo interligado, sentimentos, pensamentos, palavras, ações, está tudo interligado uma coisa com a outra. Nada, o nosso organismo é uma máquina maravilhosa e tudo trabalha numa sincronia muito grande. Nós sentimos, pensamos, falamos e agimos, meio que imediato. Então, que nós possamos fazer essa reflexão interna, olhar para dentro de nós, enxergar esses pontos que precisam ser trabalhados e aceitar o convite que Ele nos fez, que Jesus nos faz a todo instante. Segue-me. Segue-me tu, disse Jesus, e irá dizer ainda por muito e muito tempo, nos fazendo o convite, nos chamando para que nós possamos trilhar o caminho que Ele nos deixou, o caminho que Ele nos mostrou, porque esse é o caminho no qual todos nós iremos um dia. Quanto tempo isso vai demorar, somos nós que definimos. Então, agradeço pela oportunidade dessas palavras, desse bate-papo sobre o Segue-me de Jesus, rogando que todos vocês tenham aproveitado o que nós falamos aqui hoje, que nós possamos refletir nesses pontos, olhar para dentro de nós e possamos aceitar esse convite que todo dia Jesus nos faz. Quando nós oramos, quando nós ouvimos uma palestra, quando nós lemos um livro, quando nós conversamos com alguém que nos orienta, que nos dá alguns direcionamentos, todo dia Jesus nos faz esse convite. Mas, de fato, nós estamos aceitando o convite para seguir o Mestre ou não? Então, esse é o ponto, essa é a reflexão que eu deixo aqui para vocês hoje. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e vamos então novamente fechar nossos olhos, agradecendo pela oportunidade que nos foi concedida de podermos orar, de podermos refletir um pouco sobre os ensinamentos do Mestre. Vamos vibrando pela paz na terra entre todos os homens, pelo bem universal, pelo nosso Brasil, seu povo, seus dirigentes, vibrando por todas as religiões, todas as igrejas que se unam em torno do amor do Mestre. E assim nós agradecemos mais uma vez, Pai, por esta reencarnação. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas. Vibramos pelos sofredores do corpo e da alma, pelos asilos, creches, hospitais, manicômios, presídios e orfanatos, por todas as pessoas que foram afetadas pelo Covid, todos aqueles que desencarnaram, que possam estar sendo amparados no plano espiritual. E vamos pedir a Deus permissão para vibrarmos por nós, para que se cumpra em nós a sua vontade. E assim, nós elevamos o nosso pensamento até Deus novamente, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal.
Que assim seja, graças a Deus.